Dei uma viajada boa. Caralho! Passa uma maconha aí, mano. Tô brincando, não fumo. Essa foi monarquíssima. Mas a hora que o Thiago tava falando disso, do Ray Dalio, né, do livro dele, o livro do Ray Dalio não é um livro que eu gosto, porque é quase um código legal, tem 340 itens lá, né? Eu prefiro poucas e boas regras. Mas tem um ponto muito interessante do Ray Dalio. Ele quer ajudar a humanidade a escrever um livro para isso, né? Porque assim como você falou que o ser humano tem certas peculiaridades, nós somos a única espécie, até onde eu sei, que consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa, que são os livros. E aí, quando você pega um livro antigo, você está lendo algo que foi escrito há muito tempo e chegou até nossos dias passando por uma série de intempéries, então chegou por um motivo. E aí você falou que o pessoal hoje, a sociedade está doente, né? Só quer saber do novo, tecnologia. Ninguém lê o velho. E aí os caras pensam que tem uma ideia nova, sendo que teve um egípcio, um grego, tentou a mesma coisa e acabou em morte. Ou um francês, na Revolução Francesa. E aí o Schopenhauer tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, é um filósofo alemão: a cada 30 anos desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e apressado. Depois querem ser mais espertos do que o passado. O cara não conhece uma vírgula do passado e acha que teve a ideia mirabolante para fazer uma nova sociedade, né? Um novo homem. Não teve, pô. Sua ideia deve estar errada, muito provavelmente. Porque alguém já tentou isso lá atrás. Sim. Então, além dessa frase do Schopenhauer, tem outro cara que tem um princípio de vida que corrobora muito bem com essa questão do teste do tempo na hora de escolher tudo, na verdade. Que era um monarca espanhol chamado Afonso X. Ele tinha uma frase que ele falava. O que é espanhol? Monarca. Porque é um monarca espanhol. Ele falava a seguinte frase: queime lenha velha, porque tem menos água, né? Leia livros antigos, beba vinho envelhecido e mantenha velhos amigos. Porque tudo que passou no teste do tempo é superior àquilo que não passou, que já foi testado no ambiente mais complexo que existe, que é o mundo, né? A realidade. Exatamente. Essa loucura toda. É verdade. Eu gosto de pegar conselhos de pessoas mais experientes. A gente também gosta de conversar com os coroa. Sempre dá uns papos melhor. É melhor. O que tu pensa sobre Deus, cara? Deus é... Eu acredito em Deus, não tenho formação religiosa, né? Eu nem tô mais na onda de acreditar, eu sinto. Então, eu vivo, eu respiro, eu transpiro, eu converso. Mas o Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito, muito bacana, assim, ó. Quando você fala com Deus é teologia, quando ele responde é psiquiatria. Mas eu converso com Deus todos os dias e acredito, sigo, me inspiro. Eu vim de Santos, cara, e uma vez eu tava correndo, porque foi assim, eu sempre acreditei em Deus, meu pai morreu, eu parei de acreditar em Deus. Fiquei de mal de Deus, assim, 2 anos. Porra, porque... Injustiça. Injustiça. Minha mãe, quando meu pai morreu, Deus quis levar ele nessa hora. Não, mãe, não foi Deus, foi meu pai, tá? Bebia, fumava, hipertenso, diabético, um monte de coisa. Mas hoje eu tava correndo na praia, 5 da manhã, assim, e aí casou um monte de coisa, assim. A luz, o som do mar, a água gelada, o universo. Aí eu falei, eu acredito nessa parada aqui. Tem alguma inteligência que o meu campo cognitivo não é capaz de entender, ela é superior e eu faço parte dela, e é Deus. Pra mim, Deus é isso, energia. Eu gosto muito dessa análise tua, cara. Pra mim, eu penso meio que da mesma forma, entendeu? A questão de Deus não é uma questão de... existe alguém que sabe a forma com que eu devo ser na vida. Tipo, regras pra eu me agir. Claro que existem ensinamentos religiosos e tal que são interessantes. Mas o Deus, pra mim, é muito mais uma questão filosófica de entender ou de acreditar que o que a gente vive hoje não é um fim. É um meio da coisa, entendeu? E eu acho que pra mim, pelo menos, ter essa crença que eu vivo um meio agora é muito importante. Isso não significa achar que, foda-se, eu tenho uma vida e tenho outra e foda-se. Não dá importância pra essa vida, entendeu? Significa que é acreditar que a realidade é muito mais que algo finito, momentâneo, de 100 anos no máximo. Eu me recuso e eu não gosto de acreditar que tudo que há pra nós, pra nossa consciência, é o que existe, que a gente sabe que é. Entendeu? Mas você tem uma concepção reencarnacionista. Não necessariamente. Eu não sei se a gente reencarna. Eu só acredito muito fortemente que a nossa consciência ela tem um propósito maior do que só ajudar a construir esta realidade, entendeu? Porque eu acredito que essa realidade, se você for parar para pensar com o que pode ser real, tanto de energia, matéria negra, matéria escura, não sei o quê, a nossa realidade é tão pequena parte do todo
eu me recuso de achar que a nossa consciência não tá ligada ao resto do todo, só tá ligada a essa pequena parte que a gente percebe enquanto tá vivo, entendeu? Eu também não sou religioso, também acredito em Deus, mas não tenho uma religião específica. Mas pensando em termos, talvez lógicos, né? Embora a gente vá dar uma viajada boa aqui, eu tendo a acreditar que a gente deva voltar de alguma forma. Porque pensa, né? Tem muita gente que tem concepções, já você vive uma vida, viveu bem paraíso, viveu mal inferno, e é basicamente isso. Isso é quase condenar uma criança que se comportou mal no recreio à prisão perpétua. Sim, é exatamente isso. Em termos temporais. Sim. Então, como a vida não é nada mais do que uma breve pausa na antessala da morte, né, eu acho que a questão é cíclica. E aí, quando chegamos nesse tema de metaverso, eu dei uma viajada boa nisso. Porque, recentemente, eu li um livro chamado Vidas Paralelas, ou Vidas Comparadas, de um cara chamado Plutarco, que era um historiador grego, que viveu em tempos romanos, né, porque Roma dominou a Grécia, mas os gregos dominaram culturalmente os romanos. E ele sempre escrevia obras nessa coleção, onde ele comparava um grande grego e um grande romano. E eu li a obra onde ele compara Alexandre o Grande e Júlio César. E hoje eu sou agnóstico, mas eu fui espírita durante muito tempo, a minha família é espírita. Tenho seguidores, né, também, cada um de uma religião. E quando eu comecei a ler, teve um seguidor que falou, sabia que alguns espíritas kardecistas falam que tanto Alexandre quanto Júlio César quanto Napoleão eram a mesma pessoa? Eu comecei a ver, caramba, as similaridades, né? Os caras quiseram dominar o mundo conhecido, todos tiveram glória no Egito. Napoleão foi pro Egito, fazer o quê? Nada. Ele foi para lá porque a glória estava no Oriente. Napoleão dominou a França, não era francês, era da Córcega. Júlio César, romano, dominou a Gália, que era a região da França, foi pro Egito da mesma forma. Então, havia uma série de similaridades, e correlação não é causalidade, mas eu comecei a pensar, cara, é quase como um jogador de videogame que tem um personagem, o personagem morre, ele pega outro e faz exatamente o mesmo jogo. Igual você falou pra gente. O que você faria? Ah, eu faria coisas parecidas, né? Antes das diferentes. Então, pode ser que isso aqui seja só uma realidade entre infinitas que existem, e quando você morre aqui, você volta para uma outra, até pegar um novo avatar e voltar. Isso é uma concepção até hindu. Religiões têm isso. Platão tinha essa ideia de mundos diferentes, um mundo sensível e um mundo inteligível, entendeu? Então... Pra mim isso faz todo sentido. Por isso que eu perguntei se Deus é o programador. Por que Deus ia criar uma realidade tão injusta e cruel no ponto de... consciência. Ó o que existe. Ó as possibilidades. Você não vai viver todas as possibilidades do que você compreende que existe. Mas você entende que existem milhares de possibilidades possíveis de consciência que você não vai ter a capacidade de explorar. Por que Deus cria uma realidade tão injusta? Onde você conhece um potencial infinito, mas tem uma limitação infinita. Por quê? Eu não acredito que Deus ia criar uma realidade tão cruel, entendeu? Por quê? Ele não tem essa limitação de recursos como o humano pensa, que tem recurso limitado. Deus é Deus. Deus ele pode criar uma consciência que é infinita. Por que ele escolheria, dentro de todas as realidades possíveis, a mais filha da puta de todas? Mas não quer dizer que ele escolheu a mais filha da puta. Essa pode ser uma de infinitas que existem. Mas é que o universo escolhe... Ah, entendi. Mas é que ao mesmo tempo... E existe também a possibilidade dele não existir, né? Também. Mas tem um ponto, ó. Já viram Matrix, né? O filme? Claro. No Matrix, inclusive o Neo no Matrix trabalha na Metacorp, né? É um ponto interessante. No Matrix tem uma hora que ele vai começando a descobrir como é que funcionava e falam pra ele que havia uma realidade que era perfeita, mas as pessoas não aceitavam aquilo, simplesmente. Então talvez o homem precise de um pouco, né? Não digo muito, mas alguma coisa de adversidade. Só que se isso é só um jogo, que tipo de jogo é legal? O jogo onde você tem recurso infinito ou o jogo onde você tem que dar duro pra evoluir seu personagem? É difícil. Sim. Pois é, então dá pra viajar o dia todo, mas eu queria terminar essa parte aqui com um argumento do Elon Musk. O Elon Musk ele sempre fala, devemos viver em uma simulação. E eu li um livro que tinha um prefácio, uma parte escrita por ele, o Bill Gates recomendava, chamado Superinteligência, que eu peguei o macete do livro aí com o Joel, né? Vi o Joel lendo, eu falei, miserável, vai desenvolver uma superinteligência, eu vou fazer a mesma coisa. Aí peguei o livro, só que o livro é escrito por um filósofo sueco chamado Nick Bostrom, e ele começa a ter ideias em cima da seguinte concepção, que você falou aqui no episódio. Uma hora você vai ter algoritmos mega inteligentes desenvolvendo outros algoritmos melhor do que o melhor humano. Ele falava que nessa hora nós chegaríamos numa singularidade, uma inteligência suprema, absoluta. A gente estaria criando, através de um programa... Um Deus. E talvez esse Deus olhasse pra gente e não visse tanta utilidade assim no ser humano. Então ele falava, como se proteger desse poder supremo? Aí o que ele dizia, uma das vertentes, coloque essa inteligência suprema dentro de um mundo à parte. Como ela é muito inteligente, cubra com outras camadas de realidade até que ela nunca consiga chegar na nossa realidade.
Aí ele chega na hipótese da simulação e diz o seguinte, tá, mas se já existiu uma única sociedade no universo, pode ter tido muito mais, que chegaram a esse ponto tecnológico de poder fazer isso. E aí você tem a criação de infinitas realidades, e nós vivemos em uma apenas. Qual é a chance de que a nossa realidade seja a realidade de fato, e não uma simulação de uma outra realidade? A chance é de 1 dividido por um número que é infinito, não para de crescer. Então a chance que isso aqui seja o plano real e único, nessa hipótese, é 0. Tende a 0. Entendeu? É bem pequeno. É, ridiculamente pequeno. Eu tendo a concordar com essa visão. O que vocês acham? Passa a maconha pro Thiago e ele vai dar o opinião. Caralho, a cara do primo. O primo já tá no Japão já. A minha visão é muito diferente da do Thiago quanto a isso. O Thiago, ele parece ser bem realista, talvez. Bem cético. É. Cara sem crenças, assim. Sim, cara, eu sinto que você... Eu sinto que... Eu vejo nos seus olhos que você tem uma dúvida forte sobre a vida nesse sentido. E que isso te corrói por dentro de certa forma. Caralho, o cara agora é psicólogo. Fala mais. Que é mais? Mãe de Ná. Mas isso Manda a profecia, manda a isso é profecia. meio que uma obviedade, na real. Porque essa questão do porquê nós estamos vivos e pra onde nós vamos, se vamos pra algum lugar, é algo que corrói a alma de qualquer pessoa que tenta pensar sobre por que ela tá viva ou sobre o que tá acontecendo, entendeu? E como você é um cara que criou muitas coisas e soube se movimentar em muitas áreas, eu acredito que você é um cara que pensa sobre a vida, pensa sobre o que tá acontecendo. Portanto, não tem como você não ter essa dor existencial. E pelo fato de você não ter essa resposta, e não tô falando que a gente tem, mas você acredita numa resposta diferente da gente, numa resposta mais racional, mas também um pouco mais cruel. Eu acredito que vai trazer uma dor existencial pra você, de certa forma. É mesmo, cara. Você vê o que é o estereótipo, né, cara? Cara... Falou pra caralho meia hora aqui e não tem nada a ver.